A paz do Senhor, amados irmãos, quero começar este culto de hoje louvando com vocês, glorificando o nome do Senhor, saudando o nosso grandioso Deus, amém? Então, quero primeiramente fazer uma oração com vocês, daqui a pouco a gente também, logo em seguida, a gente já louva o Senhor com todo o nosso coração, entregando toda a nossa honra a Ele que Ele merece. Amém? Vamos orar. Santo grandioso Deus, Pai celestial, eis que neste momento nos colocamos na Tua presença. Ó Santo Deus eterno, ajuda-nos, ó Pai, para que possamos sim compreender os Teus mistérios, compreender a Tua vontade, os Teus desígnios sobre as nossas vidas. Ó Santo glorioso Deus, ajuda-nos, ó Pai, a compreender e estarmos sim, Santo Deus Pai, com nosso entendimento, com nossos ouvidos atentos, ó Pai, para compreender, Santo glorioso Jesus, a Tua vontade. Olha, pois, por cada um em suas casas. Ó Santo Deus Pai, este culto está sendo gravado, esse culto está sendo transmitido. Ó Santo Deus Pai, a todo aquele, Santo Deus Pai, que quer se colocar na Tua presença, que quer ouvir a Tua voz, que quer ser guiado pelo Teu Espírito Santo, que quer sim, Santo Deus Pai, ser orientado, ó Santo Deus Pai, nas direções do seu dia a dia. Ó grandioso Deus, ajuda-nos, ó Pai, a estarmos abaixo da Tua potente mão. Ó Santo grandioso Deus, pois a Tua palavra diz, sim, Santo Deus Pai, que é sim sobre a sombra do Onipotente. Ó Santo Deus Pai, nós descansaremos, ó Santo grandioso Deus. Por isso sim nos ajuda, nos enche com Teu Espírito Santo. Ó glorioso Deus Pai, e nos abençoa com a Tua vontade, com a Tua direção, com as Tuas bênçãos, Santo Deus Pai. Que seja sempre, amado Deus, ó Santo glorioso Senhor, que seja sempre no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos louvar e daqui a pouquinho a gente volta com a palavra. Amém? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando.
chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu, faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus, faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Glória a Deus, amados irmãos. É muito bom louvar, a gente, muito melhor ainda hoje que podemos vir à casa do Senhor, louvar. É tão bom a gente estar na casa do Senhor. Mas eu tenho certeza também que muitos de vocês estão distantes, estão não em São Paulo, estão impossibilitados de estar aqui com a gente no sábado, no domingo, tanto aqui em Guarulhos, como também lá em Itaquera. Então a palavra de Deus chega até você, chega até a sua casa, e é grandioso isso. É bom você poder ouvir a palavra de Deus, ouvir por alguns minutos a palavra de Deus, mas também eu convido a você, faça parte lá do nosso grupo do estudo da Bíblia, através do WhatsApp. Todos os dias o Antônio Carlos ali sempre está colocando ali os versículos, os capítulos para a gente ler. Então a gente consegue, no percurso de um ano, a gente consegue ler a Bíblia inteira. É maravilhoso porque você vai conhecendo vários outros livros que normalmente, dificilmente a gente acaba em um culto sendo falado sobre aquele livro, e você passa por ele e você conhece a história, a experiência que essas pessoas na Bíblia deixaram narradas. Eu sempre falo que eu prefiro conversar com pessoas, eu prefiro ler a Bíblia e saber de experiências que algumas pessoas já passaram, sejam experiências boas como experiências ruins, porque eu não preciso passar. Se você me diz, olha, Zé Roberto, não vá por esse caminho porque tem um assaltante ali, eu acabei de ser assaltado. Poxa, você já sofreu dano, você já passou por aquele problema, está me alertando.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá passar novamente por aquele caminho, já tendo sido alertado, já tendo sido informado por você que ali se encontra um ladrão e está roubando todo mundo que passa naquele pedaço. Gente, dá a volta. E é isso, a palavra de Deus, gente, isso aqui, ó, a palavra de Deus, ela tá aqui, ela foi escrita por pessoas, né? Foi registrada por pessoas com experiências de muitas outras que sofreram o dano para hoje, está aqui escrito a experiência delas. Muitas morreram, muitas foram assassinadas, muitas foram devoradas por leões, e hoje está aqui a experiência de cada uma delas para que a gente possa seguir a vontade de Deus e através da sua inspiração, ter o livramento da forma correta. Amém? Tem um louvor que falava assim: e vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu não recordo agora o nome do cantor, mas e aí eu sempre reflito isso. Assim, poxa, normalmente o cristão, o evangélico, que está procurando seguir a vontade de Deus, se procurando seguir as orientações de Deus, a gente... lembrei não. O nosso amigo Adriano aqui fez uma pesquisa rápida. O Lázaro, né? O Lázaro, ele tinha esse louvor. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. E a gente canta esse louvor, a gente canta essa música, e é maravilhoso quando você está cantando. Porém, quando você fala que está passando pela prova, normalmente a gente já entende que a pessoa está passando por um momento difícil. A pessoa está passando por uma dificuldade. E como que você, no momento da sua dificuldade, no momento que você está passando ali pelo vale da sombra da morte, como que você dá glória a Deus? Há momentos em que você pode enfraquecer, há momentos em que você pode se entristecer, há momentos que você pode até mesmo entrar em depressão, mas a gente aprende também com Deus que a gente tem que resistir, a gente tem que dar um jeito de sair do buraco, a gente tem que dar um jeito de se colocar na presença de Deus, buscar ajuda, conversar com o irmão, conversar com o outro, conversar com o ministro, apresentar a Deus, pedir oração para toda a igreja, para que você saia desse momento sombrio, para que você saia desse momento de dificuldade, dando o quê? Dando glória a Deus. Amém? Então eu quero ler com vocês lá na experiência de um homem, de um servo de Deus, chamado Elias. Então lá em 1 Reis, capítulo 17, eu quero ler com você. Eu não sei quem está com você hoje na tua sala ou no teu quarto, ou não sei se você está assistindo este culto no teu celular ou se está projetando na televisão, mas eu quero muito que você abra comigo a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei de Israel do norte nessa época. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha só, irmãos, neste momento, Elias está profetizando diretamente para Acabe, que era o rei de Israel. Quando a gente fala de Israel, na época já tinha tido a cisão, a separação entre os reinos do sul, que era Judá, e o norte, que era todo conhecido como Israel, as outras 10 tribos, né? Então, Acabe, ele tinha se casado com Jezabel. Jezabel era
Ela tinha vindo também de Sidom, lá um pouco acima de Israel, lá na Fenícia, hoje lá que é o Líbano, né? Então ele casou com ela. Essa mulher era idólatra, adorava vários deuses e trouxe a idolatria também, né, dos seus deuses para o reino de Israel e imputando, fazendo de obrigação que todo o reino de Israel adorasse esses deuses, principalmente a Baal. Então ele construiu um templo para Baal e obrigava, eles criaram todo um processo para que eles formaram profetas, da forma com que Deus levantava os seus profetas, eles tinham a necessidade também de encher aquele templo de profetas. Então eles começaram vamos dizer assim, recrutar profetas para Baal, para o templo de Baal. E então começou um período muito sombrio de perseguição, porque não só eles levantaram esses profetas, mas também começaram a perseguir e matar a fio de espada os profetas do Senhor, os profetas verdadeiros, os profetas de Deus. Então começou toda uma chacina, entrando nas escolas de profetas e perseguindo esses profetas, a ponto de Elias ter que se esconder, como a gente vai ver nos próximos versículos. Então veio a palavra do Senhor a Elias e ele proferiu essa palavra, falando para Acabe que não teria mais água, não teria mais chuva em Israel, nem mesmo o orvalho, sabe aquela garoinha da manhã, aquela umidade da manhã, não teria nem isso. Então, a partir daquele momento, não teria mais chuva em Israel por anos. Não seria meses, seria por anos. Então, a partir daquele momento que ele proferiu essa palavra, o Senhor disse, versículo 2, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Na Bíblia aqui está como o ribeiro de Carite, outras versões está como Querite, né? Mas a orientação de Deus é foge daqui e vá ficar lá ao lado do ribeiro e eu vou te sustentar. Ali eu vou mandar corvos para que você já vai ter a água do ribeiro e também a alimentação que esses corvos vão levar. Primeira reflexão aí, gente. Um ribeiro, o que é um ribeiro? Um ribeiro, lá em Israel, eram de águas de inverno. Então, esses ribeiros, eles tinham águas de inverno. Então, eram poucos meses que tinha água naquele rio. Então, provavelmente, Elias não ficou mais que 3 meses naquele ribeiro. Segundo ponto. E outra, sem contar que não teria mais chuva, então anteciparia aquele tempo do rio secar. Segundo ponto, corvos. Vocês sabem qual que é a alimentação de um corvo? Um corvo, ele é uma ave carniceira. Então, ele se alimenta de animais mortos, animais em putrefação. Então, o corvo, ele falava assim, eu vou levar para Elias o meu melhor. Então, um olho, né, o filé mignon de um corvo é o olho de um boi, é o olho de um alce, de um animal. Então, poxa, olha, vou levar um olhinho bonitinho aqui, fresquinho, lá para Elias. Vou levar um pedaço aqui do fígado que eu peguei desse animal. Então, Elias, ele teve que passar por toda essa situação. Por que eu estou comentando isso?
Porque normalmente a gente tem uma tendência a achar que quando vem um castigo sobre alguém, quando vem um castigo sobre a terra, os filhos de Deus, eles serão isentos, eles não passam por aquelas dificuldades. Só que quando veio a seca sobre Israel, Acabe passou pela seca. Os sacerdotes lá de Baal, os profetas de Baal, passaram pela seca. Só que Elias também passou pela seca. Todos os profetas do Senhor também estavam passando pela seca. Então não tem isenção. O sol vem para todos. Então toda aquela situação, aquele castigo de Deus sobre as terras de Israel, acabaram todos passando. Se o Senhor vier hoje e trouxer para nós para o reino do Brasil, para o governo do Brasil, um castigo, você acha que os irmãos da igreja, da comunidade cristã Adonai Sabaoth estão isentos de passar por este castigo? Não, vai ser só sobre aquele outro povo, vai ser só sobre aquela outra religião. Não, virá sobre todos. Então, naquela época, Elias, ele estava passando também por todas as necessidades. E ainda estava fugindo do rei Acabe. Então, o rei mandou persegui-lo. Só que, quando eu até lembro, aqui principalmente o homem, né? O homem aí dos seus 50 anos, que estiver assistindo, 40, 50 anos, que estiver assistindo essa pregação, eu peço que você lembre da sua época de escola. Tem até um filme que eu acho que é A Hora do Recreio, alguma coisa assim, que mostra quando você arrumava confusão na escola. Algum probleminha lá com o seu amigo. Com amigo não, com um colega de escola. O que ele falava para você? Eu te pego na hora da saída. Não é mesmo? Quem já passou por isso aí? Vai levantar sua mão que você está na sua casa, né? Mas eu peço que você tente lembrar a aflição, o desespero que era você ter arrumado a confusão com seu amigo na hora do recreio, né? Na hora do intervalo. E ele falou assim, cara, eu vou te pegar na hora da saída. Só que você magrinho, pequenininho, e o seu amigo grandão. Eu lembro da época de escola, a gente tinha o Rossi, nosso amado amigo, irmão. A gente, né, tinha alguns conflitos, né, na escola, só que o Rossi sempre foi grandão. Então, quem não passou por isso? E a aflição, o desespero. Pessoas que moram em periferia, por algum motivo, foi ameaçado de morte por um traficante, por um bandido, por um marginal do seu bairro. O desespero que é você sair na rua sem saber que você vai, a qualquer momento, ser abordado por essa pessoa, podendo até mesmo ceifar sua vida. Agora, você imagine Elias, ele não estava sendo ameaçado por um homem, ele estava sendo ameaçado por um rei. E além disso, as pessoas daquele reino, todas, estavam passando por fome, todas estavam passando por sede, por uma seca tremenda. Vocês acham que a alegria, esse povo estava muito alegre com Elias? Vocês acham que esse povo estava apoiando Elias? Você quer saber realmente o apoio de uma pessoa? Tira a comida do filho dele. Tira a comida do seu prato. Tira, a comida, a bebida dessa pessoa. E aí fala, olha, a culpa é dele. Aí você vai descobrir rapidinho que essa pessoa vai se voltar e vai querer, junto com Acabe, te perseguir. Então era todo Israel
querendo saber o paradeiro de Elias, porque ele profetizou. Então eles não querem saber, foi Deus, ele seguiu a ordem de Deus. Eles viram aquela pessoa amaldiçoando a terra. Eles viram aquela pessoa profetizando, proferindo a vontade de Deus. Então Elias ficou lá naquele ribeiro escondido também. Ele vendo as situações acontecendo e ele se escondendo. Só que a água foi minguando, minguando, minguando até um ponto em que não tinha mais água. Aí Deus pegou e falou, no versículo 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Hoje a gente vai fazer uma visita na casa de alguém. Nós somos muito bem recebidos. A gente ali às vezes recebe até um bolinho, um café, um suco. Você vai num culto lá em Itaquera, você é recebido maravilhosamente lá pela Biga. Então, a gente tem uma impressão de que, poxa, que maravilha, como é bom servir ao Senhor. Só que estamos agora num momento de muita sede, muita seca, muita morte, muita fome. E essa seca não foi somente em Israel, pegou toda a região ali da Fenícia também, né, lá em Sidom. E o Senhor falou assim, olha, sobe mais, vai até Sarepta, foge daqui. Então, Deus, de uma forma impressionante, com a sua sabedoria, ele mandou Elias para Sarepta. Sabe que cidade é essa? Sarepta é justamente a terra natal de Jezabel. Ou seja, ele fugiu justamente para a terra natal da perseguidora dele. Então, na sabedoria de Deus, olha que tremendo. Da mesma forma que a gente vê mais para frente, né? Davi, mais para trás. Davi, quando ele estava fugindo ali de Saul, ele se abrigou lá com os filisteus. Agora, com a sabedoria de Deus, Elias, ele vai lá para Sarepta, lá em Sidom, a terra de Jezabel, fugindo de Jezabel. Então, como que eu fujo da sua casa, fujo de você? Me hospedando na sua casa. Olha que estranho. Tem até uma história muito interessante, né, de uma vez, de um amigo nosso, que o outro amigo estava perseguindo ele para matar. E quando ele menos esperou, quando ele voltou, não encontrou essa pessoa, esse amigo nosso, porque ele queria matar de qualquer forma ele, porque ele estava muito indignado. Quando ele chegou em casa, ele falou assim, fulano, a mãe dele, fulano, ciclano, olha só, fulano e ciclano está aqui, esperando você já há um tempo. Era justamente a pessoa que ele queria matar. Mas aí eles conversaram, o Senhor alinhou as arestas ali, acertou direitinho, hoje são unha e carne. Maravilhoso. Então, o Senhor, ele age da forma que ele quer, como ele quer e onde ele quer. Então, Elias, o que a gente espera agora dessa situação? A gente espera que chegando lá, nossa, mas o Senhor já preparou lá a viúva, então já vai chegar lá, realmente vai sair da seca, já vai poder tomar um banho, já vai poder dar um mergulho no rio, já vai poder se alimentar e fica lá de boa até que passe o período lá da seca de Israel e o Senhor fala para voltar. Será que foi assim? Vamos ler? Então ele se levantou e se foi a Sarepta,
E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanharei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Ou seja, irmãos, ele tinha acabado de chegar em Sarepta, encontrou uma viúva, e aí ele se deparou com a situação terrível. Aquela mulher que Deus havia comentado que iria preparar para poder recebê-lo, estava simplesmente se preparando para morrer, porque tudo que ela possuía, tudo que ela tinha, já tinha se ido por causa dessa seca, e ela tinha só um punhadinho de farinha e de óleo, de azeite, para poder fazer o último pão, para que eles pudessem comer e depois morressem, porque ela não tinha mais nenhum mantimento. Versículo 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E aí ela foi, fez tudo isso, e o que acontece? O pão foi se multiplicando, aquela farinha foi se multiplicando, e aí ela viu que realmente, verdadeiramente, ali, aquele homem era um homem de Deus. Irmãos, então você vê que a gente acha sempre que o Senhor Deus vai resolver um problema de uma vez e vai acabar. Não, Ele vai fazendo da sua maneira. Só que a gente tem que também ser luz, a gente tem que ser sal onde a gente está indo. Então, Elias identificou aquela situação, ele viu toda aquela situação que aquela mulher estava passando com o seu filho, e aí ele operou um milagre, né, através de Deus, né? Então, aliás, Deus, através dele, operou esse milagre, começou a multiplicar o pão. Só que a gente vê um pouco à frente, a gente vê que, passado algum tempo, e aí ele foi hospedado por essa mulher, por essa mulher e por seu filho, e aí ele viu que, mais uma vez, aquela mulher, o seu brilho, a sua alegria voltou, né? Porque agora eles estavam sendo alimentados, e aí ele convivendo com aquelas pessoas naquela região, falando de um Deus único, falando para aquela mulher que também era idólatra, aquela mulher também adorava outros deuses, e aí ele começou a falar, e é importante você falar de Deus, você pregar a palavra de Deus, falar com o seu vizinho, falar do amor de Deus com aquelas pessoas que estão à sua volta. Aí, de repente, o que acontece? O filho dela morre. E aí ela se desespera, e ela se angustia, e mais uma vez questiona: por que você veio até aqui me trazer esperança, sendo que o meu bem maior, o teu Deus está te tirando? Mais uma vez, este homem se volta para Deus, e aí, agora inspirado por Deus, ele vai lá e ora sobre aquela pessoa, sobre aquele menino, e a sua vida é restaurada, e ela mais uma vez glorifica a Deus, sabendo que aquele homem é um homem de Deus. Irmãos, não para por aí, a gente vê que logo, né, um tempo depois, passado 3 anos ele ficou lá em Sidom, já habitando com aquelas pessoas. Aí vem o Senhor e fala assim: volta agora para Acabe, porque é momento
de você levar a minha palavra àquele povo, falar com Acabe, e aí ele volta, né? Sai de lá. Imagina o coração agora de Elias, né? Tendo a palavra de Deus falando para ir, e ele fala assim, poxa, mas agora eu estou indo contra o meu inquisitor, eu estou indo em direção a ele. O que vai acontecer? Essas preocupações a gente tem. O Senhor fala assim, olha, levanta daqui e vai para Itaquera, que lá eu vou fazer a obra. O profeta, o vaso, ele sabe o que ele vai falar? Ele sabe o que vai acontecer? Ele sabe que obra é essa? Ah, o profeta, ele vai num desespero, ele vai numa preocupação. Poxa, mas não é Deus falando? Sim, mas nós somos homens, nós somos mulheres, nós somos carne, e a preocupação, meu Deus, será que eu vou estar ligado? Será que eu vou estar na condição? Será que eu estou pronto, Senhor? E está indo, e você está indo de ônibus e torce para o ônibus demorar mais, porque você está querendo se preparar. E é assim. Agora você imagina Elias. Elias está aqui, agora em Sarepta, já tranquilo, né? Tudo se resolvendo. Daqui a pouco Deus vai lá e fala assim, não, agora eu vou lá. Vai lá e cutuca a ferida novamente. E aí ele volta. E já no caminho ele encontra já pessoas que estavam procurando ele, procurando água para os cavalos. Estou tentando resumir aqui, porque são 3 capítulos, aí é interessante vocês lerem depois, né, com mais calma, o capítulo 17, 18 e 19. E ele volta para Israel e ele anuncia que vai ter chuva novamente. Mas ele também, antes disso, ele faz ele viu que estava todos aqueles profetas profanando o nome de Deus, profanando lá naquele templo. Então ele propõe a Acabe um desafio entre ele, um único profeta que até então ele achava que só tinha restado ele, mas o Senhor tinha separado 7.000 profetas, o Senhor tinha resguardado, mantido 7.000 profetas ainda obedientes ao Senhor, obedientes a Deus. Então ele vai lá e ele propõe um desafio com aqueles profetas, onde depois o Senhor dá vitória e é morto a fio de espadas 450 profetas. E isso faz acender mais ainda a raiva, a ira de Jezabel, porque ela tinha todos aqueles profetas, porque ela tinha mandado construir aquele templo, mandado fazer tudo isso. E aí, de repente, ela vê todos esses profetas sendo mortos. Então, mais uma vez, eles reforçam a promessa de matar Elias. E aí Elias ele tem que fugir, né? Depois teve chuva, tal, voltou. Mais uma vez, né, quando o Senhor anuncia a chuva para Israel, cara, são 3 anos e meio sem chuva. E aí, a palavra do Senhor através de Elias anuncia, olha, Acabe, vai, se alimenta e foge porque vem chuva. Só que o céu azul, zerado, tudo azul, sem uma nuvem sequer. Como que você anuncia depois de 3 anos e meio que vai vir uma chuva torrencial, uma chuva gigantesca? E aí ele sobe até um monte e pede para o moço, para o ajudante dele, ficar de olho, olha, vá 7 vezes lá e verifica se tem algum sinal de chuva. O moço foi a primeira vez e voltou. Enquanto isso, ele curvado, orando, clamando. E aí ele vem, e aí? Aí ele fala assim, não tem nada, tá tudo azul. Ele vai lá, volta de novo, olha lá, olha para a banda do mar, vê se tem alguma coisa. Aí ele volta, enquanto isso ele clamando, aí ele vai lá, volta. Sabe aquela história? Vai lá e vê se estou na esquina. Mais ou menos isso. O cara, né, o ajudante dele, o aprendiz de profeta, estava indo lá e voltando. Só que na 7ª vez o garoto viu.
já uma pequenininha nuvem, uma nuvem muito pequenininha distante. Mas aquilo ali foi o sinal. E ele voltou e falou assim: Elias, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? De tão longe, assim, pequenininha. Mas aquilo ali já era a garantia para Elias que a palavra de Deus, né, mais uma vez, se fazia verdadeira para ele. E aí ele garantiu, ele falou assim: opa, esse é o sinal. E então ele desceu e falou assim: Acabe, corre. Corre com o seu carro, corre com a sua carruagem, porque vem muita chuva. E Acabe saiu com o carro, fugindo. A palavra de Deus diz que Elias cingiu os lombos e correu, passando ainda Ele correu mais que o Usain Bolt, né? Porque ele passou da carruagem lá de Acabe. Só que depois o Senhor já manda ele fugir. Por quê? Porque agora Jezabel começa a persegui-lo mais uma vez. E mais uma vez ele falou assim: não aguento mais fugir. Então ele já desesperado, ele fugiu, cerca de 200 quilômetros ele teve que fugir. Aí quando ele chegou no Monte Horebe, né, ele não aguentava mais essa vida, essa situação. Então ele pegou e ele entrou numa caverna, em um momento, num estado praticamente de depressão, ele é angustiado, e aí Deus, né, manda ele sair. O que você está fazendo nessa caverna? Eu quero você pronto, eu quero você, né, praticando a minha obra. Então a gente vê o nosso Deus nos levantando, nos erguendo todas as vezes, todos os momentos. E por mais que você esteja num momento difícil, agora eu quero falar com você. Se você está num momento difícil hoje e você não está enxergando os sinais de Deus, você não está enxergando Deus, porque como você lendo lá no capítulo 19, você vê que quando Deus manda Elias sair e aí ele vê manifestações da natureza, sabe, terremotos, furacões, e ele via tudo aquilo, mas ele não enxergava Deus ali. Até quando passou, sabe, uma pequena brisa, e aí ali ele sentiu a presença de Deus. Então, não se assuste, sabe, com os eventos da natureza, não se assuste com as perseguições que temos hoje, as perseguições que você está passando. Esteja enraizado na presença de Deus, esteja buscando por Ele, esteja procurando, converse com seus irmãos, converse com algum ministro, converse, sabe, busque de Deus. Elias não tinha com quem se confortar, ele estava se sentindo só. Todas as pessoas, né, todas as pessoas com quem ele se relacionavam estavam sendo também perseguidos e mortos. Então ele estava só, desesperado. Mas você não está só. Você tem uma igreja que ora, uma igreja que clama pelos seus. Então converse, procure, tenha amigos, tenha irmãos. Nós somos uma grande família e é importante que cada um, como toda família, sempre tem o mais chatinho, tem o mais legalzinho, tem o que bebe, tem o que não bebe, então tem para todo gosto. Converse com as pessoas, saia da sua zona de conforto ou de desconforto. Às vezes você pode estar passando por um período de depressão, então a gente entra como se fosse uma ostra, né? Você fica trancado dentro do seu quarto e é importante que você tente sair desta caverna. É importante que você tente sair desta situação e procure ajuda. Saiba que o nosso Deus, ele é tremendo. Da mesma forma que ele ajudou Elias e passou por todas essas provas, e Elias depois, sendo reconhecido por Deus, por ter passado por tudo isso, ele foi resguardado, ele foi trasladado. E então é necessário que a gente passe pela prova, como disse Lázaro,
né, o pastor e cantor Lázaro, que já faleceu, mas passe pela prova dando glória a Deus. Amém? Glorifique o nome do Senhor. Saia do seu quarto, glorifique o nome do Senhor, busque-o, clame por Ele, saia desse momento de tribulação, desse momento de angústia, desse momento de tristeza. Dá um glória a Deus bem forte, glorifica Ele, porque Ele tudo fará em sua vida. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo grandioso Deus, Pai Celestial, eis que neste momento eu te agradeço, te louvo por tua infinita misericórdia. Te agradeço e te louvo, Santo Deus Pai, por estas palavras, por este ensinamento. Ó Santo Deus Pai, que possamos ler mais a Tua Palavra e compreender, Santo Senhor Jesus, o que Tu tens a nos ensinar com estes exemplos, com essas situações que os Teus filhos passaram. Ó Santo Deus Pai, ajuda-nos, ó Santo glorioso Deus, no dia a dia, para que possamos não só vivermos nossa vida, mas também, Santo grandioso Deus, nos voltarmos para Ti, compreendendo a Tua vontade, ó Santo glorioso Deus, glorificando o Teu santo nome e querendo estar no meio dos Teus. Ó Santo Deus Pai, por isso sim eu te agradeço, eu te louvo, ajuda-nos, ó Pai, a passar por todas as provas, dando glória a Deus. Que seja assim, Santo Deus Pai, conforme a Tua vontade, que seja sempre em o nome do Pai, do Filho e do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, amada irmã, amado irmão que está aí na sua casa, este culto está encerrado em o nome de Jesus.